Chegamos no mês de outubro, o mês de conscientização sobre o câncer de mama, Outubro Rosa. Só em Santa Catarina devem ser registrados 3.860 novos casos de câncer de mama em 2023. Como prevenir e diagnosticar? E as novidades na reconstrução da mama? Para falar sobre estes temas, nós conversamos hoje com o Dr. Marcelo Prade, médico mastologista. E é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bem-vindo, doutor. Infelizmente, o câncer de mama continua sendo um dos com maior incidência entre as mulheres? Sim, o câncer de mama ele é o segundo câncer mais comum entre as mulheres, né? Hoje, como você falou, a gente estima um número muito alto de casos, então cerca de 20% das pacientes vão ter, das mulheres vão ter esse diagnóstico. Nós vamos precisar sempre estar atenta, porque um dos conhecimentos que nós temos agora em relação à luta contra esse câncer é realmente um diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente. O câncer de mama, ele tem muito estigma. A gente, como mastologista e médico, sempre é muito difícil dar esse diagnóstico para uma paciente. Então, o câncer, ele acaba sendo o primeiro contato que algumas pacientes têm com uma situação que ameaça a vida e ainda é tratado com muito tabu. Antes, a gente via casos mais graves, mais avançados, que eram noticiados, e isso sempre estava associado com a paciente com a morte. Hoje a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces, e quanto mais precoce o diagnóstico, maiores chances a paciente tem de fazer um tratamento de qualidade e que consiga se curar do câncer. Muito bem. Para você, como você vê, assim, como profissional, como médico, né, mastologista, como você vê esse movimento dessa campanha do Outubro Rosa, também sobre essa condição de como o câncer deve ser abordado? Está de acordo, doutor? É importante? É fundamental porque quanto mais informação a gente tem sobre um tema, mais a gente consegue encarar ele. Então, eu acredito que o outubro ele vem para conscientizar as pacientes sobre o câncer de mama, ajudar na detecção de lesões iniciais, além de desmistificar muitos tabus que a gente tem hoje na sociedade, como o paciente vai morrer, toda paciente precisa tirar toda a mama, toda paciente precisa fazer a quimioterapia. A gente precisa individualizar, mas fazer com que as pacientes entendam que cada vez mais existem recursos e que, de novo, câncer de mama não é a mesma coisa que uma sentença de morte. Muito bem. E não, nem todas as pacientes que passam por um câncer de mama precisam fazer a retirada total, é isso? Exatamente. Hoje, a mastologia está evoluindo naquele aspecto de quanto menos, melhor. Ou seja, se a gente consegue fazer um tratamento conservador, ou seja, não precisar tirar toda a mama da paciente, isso tem muito benefício. Não só na parte de oncológica, mas também da autoestima, da imagem que a paciente vai ter, e sem contar as consequências que a gente sabe que mesmo uma paciente que tem um tratamento adequado, é muito impactante na vida dela esse diagnóstico e o tratamento em si. Em relação às próteses, doutor, deixa eu aproveitar eu fazer essa pergunta, porque eu lembro que a partir de quê? Foi 1990, 2000, foi o boom da prótese no Brasil, já existente nos Estados Unidos, e sempre teve um receio, né, diagnóstico associado à questão da prótese. Como estamos em relação a isso hoje? Hoje, a tecnologia evoluiu muito. Ah, que ótimo. Então, o que acontece? A gente tem pacientes com prótese, né, e a gente consegue sim fazer a avaliação, óbvio. Cada paciente, cada formato de mama, a idade da paciente, tudo isso vai influenciar em como nós vamos fazer essa investigação. Hoje a gente tem os principais exames: mamografia, para todas as pacientes acima dos 40 anos e algumas mais jovens, quando se tem um histórico familiar é indicado, e a gente pode associar tanto o ultrassom quanto, por exemplo, uma ressonância de mamas, quando indicado. Muito bem, então a ressonância também auxilia neste contexto, né? Bom destacar que homens também podem apresentar o câncer de mama. A gente destaca as mulheres aqui por terem um número, né, muito maior, né? Exatamente. A gente estima que para cada 100 casos de câncer de mama, um caso acontece em homens. Isso é muito pouco noticiado e às vezes entra naquela folclore, né?
mas isso é uma verdade e é possível. Tá certo. Como está essa condição da retirada, né? Quando realmente é necessário fazer a retirada, como é o atendimento com a mulher? Porque isso, gente, eu acho que é um dos pontos. A lei é clara, puxa, preciso mesmo só quimioterapia, como você falou. Então, se a gente fosse falar tanto do tratamento quanto em relação à necessidade de uma cirurgia total da mama, por exemplo, então nem toda mulher que tem câncer de mama precisa fazer quimioterapia, é isso? Exatamente. É sempre importante, e eu falo muito isso na minha consulta, quando chega uma paciente com um diagnóstico, que o câncer que ela tem é dela. Mesmo que seja muito parecido com o da amiga, com a da mãe. É diferente. É diferente, porque envolve muito as questões físicas da paciente, o aspecto do próprio tumor. Então, cada conduta ela precisa ser muito individualizada. Muito bem. Hoje a gente já sabe que não é mais necessário. Para você ter uma ideia, antigamente precisava tirar a mama e os músculos do peitoral. Hoje a gente já consegue, tendo uma segurança oncológica, ou seja, a paciente está sendo tão bem tratada, tirando o tumor e um pouquinho a mais, só para a gente ter aquela segurança que saiu tudo. E eles são associados com toda a tecnologia e todo o avanço que a gente tem nas outras áreas, são igualmente seguros. Então acaba que, mesmo às vezes precisando de uma cirurgia também, já aproveitando o gancho, né? Começou a falar dos tratamentos, mas é possível deixar essa mama com um visual bacana? Claro, e hoje eu trabalho muito com a questão da individualização com a paciente. Então, às vezes, tem pacientes que têm mamas volumosas, que a gente não precisa retirar tudo, a gente consegue associar algumas técnicas, por exemplo, uma mamoplastia, que é a diminuição da mama, e também aumento dela, quando a paciente tem uma mama mais pitótica, ou seja, mais caída. A gente pode associar, mesmo quando a paciente tem a indicação de mastectomia, a colocação de prótese. Eu acho fundamental que ela seja feita no mesmo momento. E, às vezes, tem alguns refinamentos que precisam ser feitos hoje, para que a mulher ela consiga, mesmo com diagnóstico e submetida à mastectomia, ela tem uma qualidade de vida. E qualidade de vida a gente não fala só em se olhar no espelho. Sim, não é só autoestima, né? Exato, mas isso impacta também em coisas como vida social, ela acaba, não quer ir na praia. As emoções, né? Exato, a relação com o parceiro, a identificação, porque, como você falou, aqui no Brasil a gente tem muito a imagem da mulher associada à mama e cabelo, e são as duas coisas mais afetadas nesse processo, tratamento. né? Exato. Nesse processo. Então, hoje eu trabalho muito com o complemento, não só tratar, eu acho que a gente não pode só focar, a paciente não é uma doença, ela é um ser humano, tem mãe, tem filhas, tem família, e a gente precisa acompanhar ela em todo esse processo. Tendo um diagnóstico precoce, com o que nós temos hoje, que facilitou, inclusive, na descoberta desse câncer, né? Os tratamentos, e mesmo se precisar né, de uma retirada total da mama, é possível a mulher sair, sim, bem de todo o tratamento, que não era o que acontecia, né? Há 20, 30 anos atrás, gente, a realidade era bem outra, né? Infelizmente, hoje a gente vê ainda muitas pacientes que chegam para avaliação de uma reconstrução em segundo tempo, ou seja, depois que fez o tratamento, ainda com aquelas cirurgias. Claro, sempre avaliar a característica da doença dela, mas hoje a gente cada vez mais foca na qualidade da reconstrução. Mamografia todos os anos, doutor? Mulheres acima de 40 anos, mamografia anual e, conforme a avaliação ou necessidade, a gente pode associar ultrassom e a ressonância. Cuidar das emoções, sentimentos, importante? Exato. A vida toda? Exato, a gente não pode esquecer que a gente não é só uma mama, né? A gente é uma pessoa inteira. Então, tudo isso afeta não só na detecção, na qualidade de vida, na prevenção, que é o principal, que o Outubro Rosa também serve para ajudar a focar em prevenção. A gente fazer esse diagnóstico precoce e associar a qualidade de vida, o autoexame, que muito se debate, faz, não faz. Importante. É importantíssimo.
algumas pessoas falam, mas às vezes eu não consigo perceber, mas às vezes é para você se conhecer o seu corpo e a partir de você conhecer o seu corpo, entender, olha, isso não existia. E quando não era assim, a minha mama não tinha esse aspecto. E, nesse momento, procurar um mastologista para que a gente consiga avaliar. Às vezes não é nada, mas às vezes você pode já estar diante de uma doença. E aí você já faz o tratamento e pronto, Exatamente. elimina o problema. Está aqui, Dr. Marcelo Prade, médico mastologista, visitando o programa da Vera, trazendo para a gente essas informações tão importantes. Gente, alerta, vamos fazer mamografia sim. Não, agora vamos depois de novo entupir os laboratórios. Mas é por aí, às vezes a gente demora, né? Tem que esperar o Outubro Rosa. Aliás, não espera mais. Faz todos os anos, no início do ano, qualquer época está valendo. Agora é a campanha, só para a gente conhecer um pouco mais sobre como está a situação dos tratamentos. E lembrando que o exame, ele dura muito pouco tempo. Verdade. E o efeito e a proteção que ele causa é muito importante. É muito importante.